Bom dia com o Senhor Jesus Cristo, que a paz e a graça do nosso Deus esteja sobre todos nesta manhã. É muito bom nós estarmos aqui, muito bom. Que Deus recompense a todos, recompense ao pastor Adil de Souza Sena. E nesta manhã está comigo a minha esposa, a irmã Gracilda, também o irmão Flávio e família ali de Jandira. Eu acho que é só, né? Ah, o irmão Gideão, fica de pé, irmão Flávio, família, irmão Gideão, a irmã Gracilda, lá atrás. Deus os abençoe. O irmão Gideão sempre vem aqui, é muito bom, nós recomendamos. Pode sentar, irmão Gideão, obrigado, Deus abençoe. E os irmãos de Guapiara estão acompanhando, de Sorocaba, o irmão Mário manda saudações para o senhor. E os irmãos de Jandira também, creio que a maioria está também conosco nesta manhã. Nós vamos falar nesta manhã algo que o profeta disse, né? Na mensagem, 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo. 5 características principais que você e eu temos que descobrir. A questão não é somente você enxergar essas 5 identificações, mas é você ser parte ou estar em você essas 5 identificações da igreja do Deus vivo. Nós sabemos que nós somos a igreja do Deus vivo, mas Deus instituiu um lugar para a igreja estar na igreja, porque aqui sem a igreja não é igreja, mas Deus instituiu, ordenou um local para nós adorarmos, para nós fazermos os nossos sacrifícios para vir a este local, para nós dizimarmos, ofertarmos, para nós oferecermos a Deus os momentos de sacrifício e adoração. Então, o profeta enumerou 5 características ou definições que nós temos que ter a revelação, identificar isto. Ele enumerou da seguinte forma: ele diz que a primeira identificação é o que é a igreja do Deus vivo. Então você tem que ter a resposta: o que é a igreja do Deus vivo? A segunda é: quem instituiu a igreja do Deus vivo? Terceira é: qual é a mensagem da igreja do Deus vivo? Quarta: como nos tornamos membros da igreja do Deus vivo? E a última definição, ele disse: podemos chegar ao céu sem fazer ou ser parte da igreja do Deus vivo? Olha, para fechar, você chegará ao céu estando isolado, sozinho? Então, você chegará ao céu sem ser membro dessa igreja? E ele diz: só os revelados identificarão estas 5 características da igreja do Deus vivo. E ele diz mais: não somente identificará, mas permanecerá nela, independente do que aconteça no mundo lá fora. A escritura que ele usou nesta mensagem encontra-se em São Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 17, ao qual nós vamos ler nesse instante. São Mateus, capítulo 16, versículo 17 em diante. Que diz assim: e Jesus respondendo, disse-lhe:
Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Oremos. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor Deus, por esta grande vitória, Pai, de estarmos na sua casa, na igreja do Deus vivo, Senhor Deus. Porque somente aqueles que receberam a revelação, que são revelados, conseguem, Senhor Deus, vencer o mundo, vencer as hostes malignas, Senhor Deus, e estar na sua casa. Estamos aqui não é por méritos pessoais, não é por algo que nós fizemos, é porque o Senhor nos trouxe aqui, Senhor Jesus. E nós agradecemos, e nós pedimos, Senhor Jesus, para que o Senhor fale conosco, para que o homem saia de cena, para que assim o Senhor possa entrar em cena. Pois eu agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Pode. Porque não te revelou a carne. Você sabe que um crente revelado, automaticamente ele derrota Satanás? Nada do maligno prevalecerá. Se você é um revelado, uma revelada, ele fica inofensivo. Ele pode até rodear, mas ele nunca vai te atingir ou te machucar. Bom. Aqui sou eu, nesta caminhada eu e ele, mais refúgio e glória ao que venceu. Ó felicidade imensurável, tudo se fez meu, desde que minha vida dei a ele. Minha nulidade ele escondeu. Ó felicidade inenarrável, glória, glória, glória ao que venceu. Fez-se ele o tudo em minha vida. Minha nulidade ele escondeu. Tudo eu sei que não é nada. Ele é o rei e tudo é seu.
dei a ele. Minha nulidade ele escondeu. Oh, felicidade imensurável. Tudo se fez meu. Desde que minha vida dei a ele. Minha nulidade ele escondeu. Oh, felicidade inenarrável. Glória, glória, glória ao que venceu. Fez ele o tudo em minha vida. Minha nulidade ele escondeu. Amém. Deus abençoe. Ele diz, ó, o que é a igreja? A palavra igreja, propriamente dita, significa os chamado para fora. Agora, Israel não era a igreja do Deus vivo enquanto estava no Egito. Eles eram um povo de Deus. E então, quando Deus os chamou para fora do Egito, eles se tornaram a igreja de Deus, porque foram chamados para fora. Mas o profeta diz que ainda houve um período, porque no deserto eles ainda não eram a igreja de Deus vivo. Por quê? A igreja do Deus vivo é corpo, alma, espírito. O corpo saiu. A alma e o espírito estavam no Egito ainda. Mas por quê? Havia um sentimento, e o sentimento é algo do espírito ainda. É um dos sentidos do espírito. E muitos tinham ainda aquele sentimento e aquela saudade de comer a cebola, de amassar o barro. Mas o corpo saiu, mas o espírito estava lá. E se havia aquele sentimento ainda de saudade do Egito, na alma habita o quê? Ou crê ou não crê. Ou você crê ou você não crê. Fé ou incredulidade. Se há um sentimento ainda que os prendia no Egito, significa que alguns deles ainda não tinham uma fé da terra prometida. Então eles tiveram que ficar no deserto 40 anos para que realmente eles se tornassem a igreja do Deus vivo. O que é a igreja? É os chamados para fora. Enquanto nós não saímos do mundo, corpo, alma e espírito, nós ainda não estamos no deserto ainda. Ainda não sabemos o que é igreja. Então ele diz, a primeira definição é saber o que é a igreja. Ele diz, a igreja é os chamado para fora. Porque às vezes nós estamos numa localidade, num ambiente, mas os nossos pensamentos estão em outro local. Nossa preocupação está com algo que está acontecendo lá fora. Estamos preocupados, o corpo está lá, mas a mente não está lá. O coração não está lá. Então ele diz,
Israel, enquanto estava no Egito, era o povo de Deus, mas não era ainda a igreja do Deus vivo. Agora, isso ainda permanece a mesma coisa hoje. A palavra igreja significa os chamado para fora. Aqueles que foram chamados para fora, separados, feitos diferente. Agora, no Antigo Testamento, a igreja conhecida era chamada o reino de Deus. O reino de Deus. Agora, estou tomando isso na cronologia da Bíblia. No Antigo Testamento, a igreja era chamada o reino de Deus. Em outras palavras, Deus é um rei e a igreja é seu domínio. Olha, Deus é um rei e a igreja é seu domínio. O reino de Deus. No Antigo Testamento, ela é chamada de o império messiânico. Ele diz, eu gosto disso, messiânico. Em outras palavras, o império do Messias. A igreja do Deus vivo é o império do Messias, aonde ele governa. Então, se nós identificarmos aonde ele governa, nós identificaremos a igreja do Deus vivo. Onde o Messias governa e reina, sem barreiras, sem nada. O Messias governa em seu império. Esse não é um maravilhoso pensamento? Mas o Messias é o meu rei. Só que falou, rei, mas só que certas coisas eu não vou obedecer, não. Nem tudo eu vou fazer. O profeta diz, tem que haver uma rendição completa. Corpo, alma, espírito. Todos os sentidos do corpo e do espírito têm que se render ao Messias. Então nós teremos a primeira resposta. O que é a igreja do Deus vivo? É aonde o Senhor Jesus reina, governa. Igreja é o povo de Deus que foi chamado para fora do mundo, para servir outro reino, o reino do Senhor Jesus Cristo. Agora, a igreja de Deus hoje é a mesma coisa, chamada para fora de tudo do mundo, chamado para fora de toda seita religiosa, chamada para fora de toda denominação religiosa, chamada para fora de toda organização religiosa, para caminhar com Deus, não sendo governada por um bispo, mas sendo governada por Cristo, a palavra, a unção, neste reino messiânico no qual vivemos. Cristo é o rei, Cristo é o governador. Agora, Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça deste reino messiânico. E não se pode organizar um reino do qual Cristo é a cabeça. Não se pode denominar um reino no qual Cristo é a cabeça. Porque Cristo é o rei. E o rei prevalece sobre todas as coisas. Podemos colocar pensamento, sentimentos, maneira de viver. E não se pode tomar intelectualidade de um homem e fazer uma organização ao qual Cristo governará. Portanto, qualquer associação, qualquer pessoa, qualquer grupo de homens que tente organizar o reino de Deus, está se conduzindo de modo contrário ao rei. E se estão se conduzindo de modo contrário ao rei, seria contra o rei. Se você vive contrário ao rei, você é contra o rei.
Ó, se você vive contrário ao rei, você é contra o rei. Ou é a favor ou é contra. Assim, se é contra o rei, é um anticristo. E não precisa ser contra em tudo. Apenas uma pequena palavra que você for contra o rei, você está sendo contra ele. É a antipalavra. Isso é um tanto rude, o profeta diz, né? Ele fala, isso é um tanto rude, mas é a verdade. Se eu tivesse só um pouco mais de voz, nós aplicaríamos isso. É um anticristo. E se vocês forem pacientes comigo por alguns minutos, provarei isso. Um espírito anticristo tenta tomar um povo e chamá-los de organização para organização, reunindo-os em uma organização, e isso nunca foi a vontade de Deus. As pessoas sempre têm reclamado de mim porque critico severamente as organizações. Não é o povo que está ali que estou criticando, é o sistema, é aquele espírito dominante que faz as pessoas pensarem que nós somos o povo, nós somos o tal. O povo de Deus são as pessoas dele. O povo de Deus são as pessoas que foram chamadas para fora do sistema do homem. E eu creio que elas estão em todas as denominações, mas tem que sair. Quando ouve a voz, ela sai, ela não permanece. Elas estão em todas as partes. Poderiam ser católicas, poderiam ser protestantes, poderiam ser judias, poderia ser de qualquer tipo de igreja. Mas quando ouve o sonido da trombeta, a voz da mãe águia, ela sai daquele embaraço. E se ela sai de corpo, alma e espírito, ela não sente saudade daquilo. Ela nem lembra daquilo mais. Agora, não se pode organizar o corpo místico de Cristo. Toda pessoa que vem a Cristo sai do mundo, entra em Cristo, entra em seu corpo místico, e você é membro deste corpo quando é trazido para dentro desta igreja, chamada para fora e batizado no corpo místico. Não metodista, não batista, não pentecostal, não nazareno, não peregrino da santidade, não católico, mas o corpo místico, o corpo de Jesus Cristo. Agora, ele a comparou a muitas parábolas, como no caso o marido e a mulher. Ele chama a igreja a noiva. Ele chama a igreja de a noiva, e a noiva já não é. E o noivo já não é duas pessoas, mas são uma pessoa só. Você é a palavra. Você e a palavra são um. Quando olham para você, enxerga a palavra. Quando olha para a palavra, enxerga você. Esta é a fusão. E então, quando um homem ou mulher é chamado ao corpo místico de Cristo, pelo Espírito Santo, ele se torna um membro pleno deste corpo, quando são cheios do Espírito Santo. Porque Deus tomou o Espírito de Cristo, levantou o seu corpo e colocou em seu trono, e enviou de volta o Espírito Santo para formar o corpo místico de Cristo, o qual será unida na ceia das bodas da vinda do Senhor. Não se pode organizar, é um mistério. Aí entra a escritura, Pedro, quem te revelou isto? Quem que revela isto? Quem que revela esse mistério? Homem? Teologia? Não.
Então, nós estamos ainda, o que é a igreja? Como reconhecer a igreja? Se você é um cristão, você é uma criatura nascida de novo. Você está no reino místico de Deus. Seus olhos não estão postos nas coisas do mundo, mas nas coisas de cima. E é aí quando você está na igreja. Essa é a igreja. Um povo separado das coisas do mundo, que não olham para as coisas do mundo, não tem nenhum tipo de atração pelas coisas do mundo. Agora, estão vendo o que a igreja significa? A igreja significa um grupo chamado para fora, um povo chamado para fora, que é governado somente pelo rei, deste reino messiânico, o Senhor Jesus Cristo. Agora, a segunda, ele diz: quem instituiu essa igreja? Quem fundou ela? Quem é o fundador? Então, nós já vimos o que é a igreja, como é formada a igreja, quem está na igreja. Agora ele diz: quem a instituiu? Quem instituiu essa igreja? Essa mensagem, 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo. Se você está em dúvida, alguém que está nos ouvindo, às vezes está em dúvida, pegue ela, esvazie-se, tire todos os seus pensamentos, suas dúvidas, esvazie completamente. Ore, medite, leia, e Deus vai te mostrar. E quando você vê esse povo aqui, ó, você vai entender. Você vai entender o que esse povo está fazendo aqui. Quem instituiu essa igreja? Quem a instituiu, isto é, quem instituiu este corpo místico? Porque a igreja é o corpo místico, é formada pelo corpo místico. Não tem como separar. Quem começou isto? Jesus Cristo. E ele é a cabeça deste corpo místico. Ele é o rei. Ele é o rei dele, operando sua própria vontade em seu domínio. Não a minha, não a sua, mas a vontade dele. Então, acabou toda a nossa vontade. Acabou o livre-arbítrio, acabou meus desejos, acabou tudo. Acabou tudo, ó. Corpo, alma e espírito. Saiu todo o sentimentalismo. Aí é o sexto homem, o sexto sentido, né? É o homem interior, o sexto sentido, dominando os 5 sentidos. Não o controle de um bispo, o controle de uma junta de igreja, mas um rei, o qual é o Messias, ele próprio, operando em seu próprio domínio. E quando isso começou? É uma boa pergunta. Quando isso começou? Quando essa igreja começou? No Pentecostes. Batismo com o Espírito Santo. Santificação, justificação, né? Santificação, justificação, reconhece a Jesus Cristo, reconhece a mensagem, muda de vida, vem as águas batismais, aos batizantes. Não para aí não. Não para. Casa limpa, casa ornada, né? Tudo bonitinho. Mas se não tiver o batismo com o Espírito Santo, aí o negócio fica meio complicado. E o profeta diz: qual a evidência que você tem o batismo com o Espírito Santo? É pular, é falar em línguas, é gritar, é saltar? Não. A evidência que você tem o Espírito Santo é que você reconheceu
a mensagem e o profeta, que são um só. Você reconheceu a Deus, reconheceu a igreja do Deus vivo, e não somente reconheceu, mas você faz parte, você é a igreja do Deus vivo. Quando começou, no Pentecostes, não a organização pentecostal, mas a experiência pentecostal, você e Deus. E aí, quando começa com você, ele falou da vinda dela, ele disse o que aconteceria, ele disse que ela estava vindo. Quem instituiu esta igreja? Jesus Cristo. Ele mesmo instituiu essa igreja. Nenhum bispo, nenhum grupo de homens, nenhum papa, nenhum poder feito pelo homem de modo algum, mas o próprio Senhor Jesus Cristo falou dela como sendo seu reino, que estava vindo em poder. Alguns estão aqui, capítulo 16 de Mateus, em verdade vos digo que alguns estão aqui, que não verão a morte até vir o reino de Deus em poder. Apenas alguns dias depois disso, ele foi crucificado e o Espírito Santo caiu. Alguns estão aqui que não verão a morte até verem o reino de Deus. Restaurará tu neste tempo? Os judeus lhe perguntaram, e ele disse: não vos pertence saber o tempo ou a estação que o Pai determinou em sua própria mente, mas recebereis virtude. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Receberás virtude depois que tornares bispo, pregador ou algo assim? Não. Recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Essa é a testemunha que Deus estava procurando, uma testemunha depois que o Espírito Santo veio. Não uma testemunha de que sou bispo ou algo assim, mas uma verdadeira testemunha de que o Rei está ressuscitado. Essa é a verdadeira igreja do Deus vivo. Quem é a cabeça da igreja do Deus vivo? O próprio Senhor Jesus Cristo. Que reino é? O reino messiânico, a igreja. Uma igreja, um corpo místico no qual Cristo é a cabeça. Que é a igreja? O corpo místico de Cristo. Quem instituiu? O próprio Senhor Jesus Cristo. Qual é a mensagem desta igreja? Qual é a mensagem? É a terceira pergunta. É a terceira identificação que nós temos. Qual é a mensagem desta igreja? O que essa igreja deveria estar ensinando? Qual é a sua mensagem? Ele diz: a primeira mensagem de que consigo me lembrar, que está na igreja, corpo místico, que a igreja ensinará, será a mensagem do arrependimento. Mas a igreja começou em Jerusalém, arrependimento. E como se prega arrependimento? Como você prega arrependimento? Com a mudança da sua vida. Ele diz, com a sua vida vivida. As pessoas olham e enxergam o quê? Uma nova pessoa. Enxerga Cristo em você. Com o arrependimento. Quando se arrepende, você reconhece que aquilo está errado e você muda. Porque você reconheceu que aquilo está errado. Então, pela primeira mensagem é arrependimento. E essa é a mensagem da igreja. Ele diz, e qual a mensagem do arrependimento? Ele diz também,
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vivendo na igreja, rei da igreja, ressuscitado dos mortos, o mesmo ontem, hoje e eternamente, realizando as mesmas obras, fazendo as mesmas coisas que Jesus fez. Essa é a mensagem da igreja. É Jesus Cristo em você. Nós nos examinaremos se somos crente ou não, se estamos na igreja ou não, se somos essa igreja ou não, e cada um deve se analisar. A quarta é: podemos chegar ao céu sem ser membro? Então nós já aprendemos a mensagem, aprendemos o que é a igreja, quem a instituiu, né? Qual é a mensagem que nós temos, que essa igreja tem. E a quarta ele diz: como nos tornamos membro dela? Como nos unimos a ela? Vemos o que ela é. E agora, como nos unimos a esta igreja? Nós já vimos a sua constituição, quem a instituiu, qual é a mensagem e como vamos entrar nela agora. Tem que ter uma carteirinha, algo assim, não sei, né? Uma faculdade, né? E o profeta diz, você não se une a ela. Você não pode se unir a ela. Nossa, e agora? Agora complicou, né, pastor João? Como que nós vamos entrar se não pode se unir a ela? Não há maneira de se unir a ela. E agora ficou mais difícil. Você não pode se unir a ela. Não há maneira de se unir a ela. Por quê? Porque você nasce nela. Você é ela. Você é ela. Veja, você não se une a ela, é uma coisa misteriosa essa, profeta. É uma coisa misteriosa. Você não se une, você não pode se juntar. Mas diz, você nasce no corpo místico de Cristo. É assim que você entra nela. Um corpo. Como entramos neste corpo? Como entramos nele? Por um Espírito somos batizados em um corpo. E quando nasce, e quando nesse corpo, neste corpo, livres, garantia de ressurreição, Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós, não por um aperto de mão, não por uma carta de igreja, mas por um Espírito Santo, judeu, gentil, amarelo, preto, branco, todos fomos batizados por um Espírito neste único corpo, através do sangue do seu próprio pacto. E vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E estão livres da morte, livres da dor, livres do pecado. Quem é nascido de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode pecar, porque pecado é incredulidade. Se você está nesse corpo é porque você não é um incrédulo, você é um crente verdadeiro. Você pode estar no Egito preso no mundo, você é de Deus, ainda não é a igreja, mas você é de Deus, você é o povo de Deus. E o que te impede? O que te impede de você ser livre e ser a igreja do Deus vivo? E quando Deus me aceitou e me batizou com o Espírito Santo, ele teve confiança. Irmão, olha, percebe isso, olha. Deus teve confiança em mim, que eu não pecaria voluntariamente.
Você acha que Deus chama você, chama eu, para a gente vir aqui e depois vai se perder? Não. Se Deus te chamou, te colocou aqui, porque Ele tem confiança em você, que nós vamos permanecer até o fim, por toda a eternidade. Nem um vento de doutrina errada vai nos balançar. O profeta fala daquela árvore, quanto mais vinha vento, mais ela fincava a sua raiz na terra, e mais firme ela fica. E a única maneira de provar um soldado é na guerra, um marinheiro no mar, na tempestade. Então, tudo o que acontece é para nos fortalecer. E sabe por que Deus permite? Porque Ele sabe que nós venceremos. Então, como nos tornamos membro dela? Você nasce dela. E quando você nasceu nela? Desde antes da fundação do mundo. Olha, desde antes da fundação do mundo. Você já é essa igreja do Deus vivo. Como entramos neste corpo? Como fazemos isto? Batizados pelo Espírito Santo no corpo de Jesus Cristo. E a quinta que ele diz: podemos chegar ao céu sem fazer parte dessa igreja? 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo. Agora, podemos chegar ao céu sem a igreja? O profeta diz assim, vou fazer apenas alguns comentários sobre isso, porque tenho cerca de 12 anotados aqui, estão vendo, mas vou resumir. E é difícil, irmão. É difícil. A mensagem, eu tinha que ler na íntegra ela. É muito difícil. Agora, a primeira coisa. São João 3,5, Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito, arrependei-vos, sede batizado no nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e nascereis então do Espírito, nascido da água, nascido do Espírito, a não ser que o homem receba isto, ele não pode nem mesmo entrar no reino dos céus, ele não pode nem mesmo ver o reino dos céus. Então, se você nasceu da água e do Espírito, você está na igreja. Se você não nasceu da água e do Espírito, você não está na igreja. E você não pode ver o reino dos céus. Você sabe, você não sabe nada acerca disto até que você tenha recebido o Espírito Santo. Você diz: eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Você recebeu o Espírito Santo desde que creu? Se não recebeu, você nem ao menos pode chamá-lo de Senhor. E qual é a evidência do Espírito Santo? Muitos dizem Senhor Jesus Cristo, mas eles não sabem. Porque somente poderá dizer e saber quem é o Senhor Jesus Cristo quem tem a evidência que tem o Espírito Santo. Muito diz o nome do Senhor Jesus em vão. Não sabe que é Ele. Estão vendo? Estão vendo? Mas quando entrou em você, pelo Espírito Santo, Ele é seu Senhor. Ele é seu Senhor. E você é parte da igreja. Vocês são os que foram chamados para fora, então, estão vendo? Você é a igreja.
E agora deixe-me sufocá-los um pouquinho. E você não pode ser membro, a não ser que Deus o tenha chamado para ser membro. Agora, quão alegre você deveria estar por isso. Porque você foi predestinado antes da fundação do mundo para ser membro. O profeta diz, ufa, alívio, né? Seus nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, o livro da igreja, antes da fundação do mundo, isso é a Bíblia. E como você prova que o seu nome estava lá? Porque você está aqui agora. E a quem está endereçado isso? Àqueles que já estão na igreja. Quando vocês estão em Cristo, vocês estão em seu corpo, está certo? O que nós fizemos? Nada. O que ele fez é o que eu estou considerando. Quando ele fez, escolheu-nos, colocou nossos nomes em seu livro da igreja, para sermos membros deste corpo místico, antes mesmo que este mundo tivesse começado. Você tem de estar nessa igreja, irmão, se você vai ter parte nisso, porque ele vem por uma igreja. Que tipo de igreja? Uma igreja que está sem mancha nem ruga. Como podemos ser isto? Estando mortos em Cristo, batizados pelo Espírito Santo em seu corpo místico, uma expiação de sangue do Filho de Deus, que encontra-se ali por nós todas as horas do dia, achada irrepreensível. Essa é a igreja, sem mancha, sem ruga. Ele nos escolheu nele. Ele nos escolheu nele e colocou nosso nome em seu livro e ninguém pode tirar. Tudo que Satanás pode fazer ou vai fazer, simplesmente é nos aproximar mais de Deus. Está vendo? Tudo que ele faz é nos aproximar mais de Deus. Qual é a identificação da igreja? O que ela deve ser? Que era ela? Que é? O grupo que foi chamado para fora. Quem a instituiu? Jesus Cristo. Não um bispo, não a igreja católica, não metodista, não Lutero, não Wesley. Não, Senhor. Quem a instituiu foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Qual é a sua mensagem? Arrependimento, batismo em água, batismo no Espírito Santo, cura divina, salvação. Como nos tornamos membros dela? Nascendo nela. Como podemos chegar ao céu sem ela? Diz, não. Podemos chegar ao céu sem ela? Não, Senhor, porque os que morreram em Cristo, Deus tornará a trazer com ele, e ninguém mais, senão aqueles que estão mortos em Cristo. Jesus vem por aqueles que morreram em Cristo. Efésios capítulo 4 diz, Gálatas, creio que é capítulo 4, diz que os que morreram em Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. Os que morreram em Cristo, Deus tornará a trazer com ele. Agora, portanto, ela é um grupo chamado para fora, um corpo místico, Cristo a pôs em ordem. Antes de morrer, ele falou da vinda dela. Ele disse, eu virei e serei rei sobre este domínio, um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Não tereis nada a ver com o reino deste mundo, e porque vós me vereis, e o mundo não, porque eu estarei escondido em cada um de vocês. E Deus vos abençoe a todos.